Fala galera dos clássicos, estamos de volta aqui com mais um review bacana para você que está chegando agora aí no canal, que está conhecendo, né, esses meus conteúdos aí que eu venho fazendo aí já mais ou menos um mês e meio, né? O canal ainda não completou 2 meses, mas eu estou tendo o maior prazer aqui de gravar esses vídeos aqui para vocês, fazendo review de relógios bacanas, né, relógios do dia a dia, que traz pra gente aí uma realidade muito legal sobre a relojoaria mundial, tá? Bom, você que está chegando agora aí, se inscreva no canal Clássicos dos Relógios, né? Me diga aí qual clássico que você está usando hoje, que você escolheu hoje para o seu dia a dia, para passear, para o seu final de semana. Deixa aqui nos comentários, terei o maior prazer em responder e até mesmo fazer um review do relógio que você gosta, que tem o seu pulso, ou aquele sonho que você ainda não realizou, né? O relógio que você quer, né, ouvir falar um pouco dele, sobre a história dessa relojoaria. Bom, o objetivo do canal aqui é sempre trazer para vocês informações históricas sobre a criação das marcas de relógio, independente de ser um Rolex, um Patek Philippe, um Jaeger-LeCoultre e por aí vai, Frank Miller, né, Richard Miller. Bom, independente da marca e do valor, a gente traz aqui sempre para vocês aqui um bom conteúdo, falando sobre aquela marca mais em conta, aquela mais cara, para enaltecer o conhecimento de cada um de nós aqui, que eu também acabo aprendendo junto com vocês, na verdade. A única coisa que a gente não fala aqui são sobre os relógios que são réplicas, né? Porque aí é contra as leis e as normas federais do nosso país. Mas fora isso, tudo que é legal dentro da relojoaria, a gente vai comentar aqui no nosso canal, tá bom? Hoje vamos falar de uma marca que não é icônica, mas uma marca que teve um propósito de ter sido criada, e é muito legal a história dela. Eu curto bastante a marca, até estou rindo porque muitos amigos aí, colecionadores e apreciadores como eu, rapaz, se tem um relógio desse aí, você usa e, pô, tu é maluco, quem coleciona não compra essa marca. Veja bem, gente, eu não estou aqui para dizer que um relógio é colecionável ou não, né? Eu estou rindo e acho até engraçado porque os comentários ontem foram bem pesados em cima disso aí. Você vai botar isso no grupo, porque assim, o relógio, a marca que eu vou falar agora, falando sério para vocês, a marca que eu vou explicar e contar a história, tem uma história até muito bonita, muito bacana, mas ela veio com um propósito, né? E muitas das vezes quem coleciona e aprecia relógios não compra um relógio de grife e tudo. Não é relógio de grife, tá? Não é. Mas, assim, cada um tem um posicionamento. Eu, particularmente, eu não gosto de usar relógio de grife, porque eu vou dizer para vocês que, na verdade, para mim não é considerado relojoaria. O relógio de grife é um relógio montado, né, com uma máquina convencional que demais outros relógios utilizam, outras marcas, né? E que, na verdade, remete aí, né, uma bolsa, um perfume. Então, para mim, que curto relógios e que aprecio a maquininha funcionando, eu gosto muito de ver relógios, mesmo que sejam baratos, mas que sejam relógios de verdade, relojoaria de verdade, né? Então, essa marca que eu trouxe hoje para vocês aqui, ela não é uma marca de bolsa, uma marca de perfumes, não, ela não é uma marca relacionada a esse tipo de finalidade, né? Ela é uma marca de relógio, sim, genuína, só que ela não tem um poder econômico tão grande quanto as outras marcas, mas produz seus relógios com os objetivos. A gente vai falar hoje da Nixon, né? Quem nunca teve um Nixon aí na sua coleção, né? No início da sua coleção, né? Os amigos aí me falam que, poxa, você ter um Nixon, cara, pelo amor de Deus. Mas assim, eu gosto muito da marca, tá? Claro, né, eu não curto muito relógio quartz, todo mundo já sabe aqui no grupo, né, no canal. Mas a Nixon desenvolveu uma linha de relógios automáticos utilizando máquina ETA 28 e 24, né, lá em 2000. E me interessou muito. Eu comecei a verificar o modelo, pesquisar. Bom, resumo da história, adquiri um Nixon desse. E é um relógio que é meu xodózinho na minha coleção. Um relógio que não é caro, é barato, né, mas entrega muito pela máquina que tem, tá bom? Vamos falar hoje, pessoal, da Nixon. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos que eu estou gravando periodicamente a cada semana, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, a Nixon, ela é uma empresa americana, tá?
genuinamente americana, da Califórnia, e ela foi fundada por dois idealizadores. É até uma história interessante, porque um deles, chamado Shard Dinema, né? O Shard Dinema é um cara que tem uma empresa grande de revistas voltadas para o esporte, né? Mais especificamente surf, skate, mas esporte em geral, né? Ele tem uma empresa, uma indústria que fabrica essas revistas aí, publica revistas voltadas realmente para o esporte, mas especificamente surf, né? E skate. Então ele, um camarada assim voltado também para o esporte, esportista que é surfista, ele queria muito um relógio para ele utilizar nas atividades de surf dele, de skate, e ele não encontrava. Ele utilizou várias marcas, que não vem o caso eu comentar aqui, né? Mas ele não se sentia satisfeito com o designer do relógio para a atividade, né, esportiva que ele desenvolvia naquela época. E também queria criar um relógio exclusivo para essa galera do surf, né, do snowboard, do skate. O objetivo era esse. E aí o que ele fez? Ele conheceu, que aí é o sócio dele, né, Andy Letts. Andy Letts, que é um engenheiro, né, um engenheiro muito inteligente, que desenvolve aquelas pranchas de snowboard, né, aqueles shapes de snowboard, aqueles desenhos bacana, né, o shape realmente muito bem projetado para o desenvolvimento do esporte. Eles são amigos por conta da revista, né, que eram publicadas na época, né, lá em 98, 97, a linha de snowboard desenvolvida por Andy Letts. Ele conversando com Andy Letts, tomando um café na Califórnia, falando sobre as publicações na revista, né, que Andy Letts tinha até um pequeno pedaço na revista, né, para fazer comentários sobre snowboard. E eles comentaram sobre essa questão. Pô, cara, ainda não consegui achar um relógio legal, bacana, que eu pudesse colocar no meu pulso e que referenciasse a minha empresa de revistas, né, sobre esporte, né, e eu queria ter algo diferente e criar algo nesse sentido. Bom, o engenheiro Andy deu a ideia a ele, falou, poxa, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver aqui, eu sou desenvolvedor de shapes, de repente eu consigo desenvolver um relógio que fique legal e a gente, né, junta as forças aí e funda uma empresa de relógios. E assim foi o que aconteceu, né? Shard e Andy se juntaram e fundaram a Nixon em 1998, lá na Califórnia, né? Então Shard ficou responsável pela parte, né, de publicidade, administração, e Andy, né, do designer dos relógios. Os relógios deram muito certo, venderam muito, né, na década de 90 ali, final de 90 para 2000. Eu lembro muito bem que a Nixon veio com uma linha muito forte para quem andava de skate. Eu, como gosto de andar de skate, hoje já estou velho, ando só de longboard, mas ainda ando, né? Ainda dou minhas remadas por aí. E eu gostava muito de relógios estilosos e que caracterizasse assim skatistas, surfistas e tudo. E quando surgiu a Nixon, ela chega aqui no Brasil, né? Os primeiros Nixons que chegaram eram todos pretos, né? Um display prateado, muito bacana, e um tamanho ideal e por um preço bem em conta e máquina quartz, né? Alguns usavam a Honda suíça. Eu me apaixonei e comprei. Eu tive um, depois tive outro. Olha, eu vou te falar que até 2005 aí mais ou menos eu devo ter tido uns 10 Nixons aí. Eu realmente gostei muito do designer do relógio. E eu tô rindo porque os meus amigos aí que vão assistir o vídeo depois vão ficar me sacaneando, desculpa até o termo aqui, mas a verdade é essa, porque eles falam que Nixon não é relógio, mas eu digo que é relógio sim, porque não é grife, né? A Nixon não é uma grife, a Nixon é sim uma fábrica de relógios, né, pequena sim, e que desenvolve seus modelos únicos e exclusivamente voltados para esportes radicais principalmente, né? Então a Nixon vem crescendo aí ao longo do tempo, né? O estilo dela, o objetivo era estilo de vida, né? Ele até usava essa logo na promoção do relógio, Nixon é estilo de vida e tal. Então assim, deu muito certo no Brasil, porque o Brasil também é um país esportista, e naquela época estava se desenvolvendo muito surf aqui no Rio, né? Mais precisamente ali
na prainha e tal, a galera curtia muito, e o surf começou a ter vários campeonatos, né, e WQS, muitos outros, e skate estava um pouco mais abandonado ali, mas o grande bug ali daquele momento ali, de 2000, era o surf, né? Tinha até as revistas aí mais famosas aí que faziam propaganda da Nixon também. E a Nixon veio com uma proposta para vender relógio para surfistas aqui no Rio de Janeiro, skatistas, né? E o pessoal que fazia bicicross também. Bom, uma história muito legal. Aí o que acontece? Como eu disse para vocês aqui, que Charles trabalhava com revistas e tudo, e ele procurava esse relógio, um relógio específico para ele usar, né? E depois comercializar. E tudo isso deu muito certo. A Nixon vendeu muito bem, né? Bom, vamos falar agora sobre 2006, para a gente não entrar em muitos detalhes, mas em 2006 precisamente, esses dois amigos e empresários decidem vender a Nixon, né? Vendem a Nixon para uma empresa gigante do surf chamada Billabong, né? Quem conhece aí de surf, de skate, sabe que a Billabong é uma empresa muito forte no mercado de bonés, de camisetas, de roupa, de bermudas, até mesmo tênis e tudo na parte do esporte radical. E a Billabong, uma empresa milionária, compra a Nixon deles dois, né? E aí entra a depressão dos caras, né? Muito mó barato. Eles começam a ficar, pô, bicho, a gente vendeu a empresa, não era dinheiro, que era a nossa razão, e pô, era o relógio, e caramba, que situação, cara, a empresa está se perdendo, os caras estão produzindo relógios diferentes e tal, e aquela coisa toda, mal barato a história deles, né? Essa sessão nostalgia aqui, né? E aí lá em 2012, 6 anos depois, né, Charge e Andy compram a marca de volta. Vai lá, ó, eu vou pagar tanto. A história diz até que eles pagaram o dobro do que venderam, né? E aí, claro, a Billabong vendeu. A empresa está interessada em dinheiro. A Billabong não tinha interesse nenhum com relojoaria. Comprou porque era um nicho de mercado que na época, lá em 2006, estava vendendo muito. E aí eles revendem a empresa, né, para Charge e Andy em 2012. Eles ficam super felizes e Andy continua, ou seja, começa a desenvolver designers de relógio bacanas para Nixon aí, né, até hoje, né, legal. Hoje a empresa está situada em Encinitas, Califórnia, Estados Unidos, onde sempre teve, né? A empresa sempre teve lá na Califórnia, em Encinitas, né, Estados Unidos, sempre foi fundada ali, a base da empresa. E é uma história muito legal, sabe? Eu conto assim, rindo e me divertindo um pouco com tudo isso, porque eu tenho amigos que dizem que eu sou maluco, né? E eu, pô, tu tem um Nixon, cara. Pô, eu não tenho um, não. Na verdade, hoje eu só tenho um, né? Mas eu já tive vários Nixons, né? E gosto muito da marca. Claro, hoje eu refinei um pouco a minha coleção e o meu conhecimento de relojoaria. Hoje eu admiro muito os relógios mecânicos e por isso que eu tenho um Nixon hoje automático, máquina ETA 2824. Vamos lá, vou mostrar para vocês o meu Nixon aqui, vou virar a câmera. Galera, tá aí o meu Nixon, olha só que maravilha. Fala para mim, é bonito ou não é? Ah, esses caras estão aí me perturbando aí, dizendo que esse relógio é feio. Eu não acho feio. Vou dar uma corda aqui para vocês verem o automáticozinho dele funcionando legal, tá vendo? Olha lá. Viu? Coroa rosqueada, um relógio que realmente o surfista pode utilizar nas suas aventuras aí na prancha. Bom, vamos lá, galera. Vou apresentar a vocês aqui esse Nixon aqui automático. Utiliza ali o brasão ali Swiss Made, né? Porque usa uma máquina suíça, mas o relógio é americano, tá? Eu digo que, cara, sinceramente, o Andy Letts, né? Cara, desenvolveu esse relógio aqui dentro de uma plataforma fenomenal, sabe? Ele criou uma exclusividade no relógio. Você vê esse display em circunferência, né? Diminuindo. Os ponteiros são muito legais, muito bem construídos, né? Calendário duplo ali. Os indexes, né? Não usa super luminova, mas tem um lumen muito bacana e muito atrativo também. Você vê a caixa desse relógio muito bem trabalhada, ela é polida na parte superior e nas laterais ela é fosqueada, tá? Nós temos aqui uma pulseira que se adequa perfeitamente ao estilo do relógio. Esse relógio aqui foi produzido com pulseira de aço e pulseira de silicone também, tá? É um belo relógio.
apresenta aqui uma coroa rosqueada e assinada, ó, tá vendo? Você vê que eles desenvolveram aqui umas quinas diferentes aqui no relógio, que dá realmente um ar de esportividade ao modelo, né? E aqui, eu troquei aqui a fivela, tá, gente? Que eu gosto dessa daqui, tá? Esse feixe aqui, vamos lá. Olha, eu apresento a vocês aqui essa parte do relógio, que eu acho espetacular, sabe? Um relógio muito bem produzido, muito bem planejado, tá? Automático, máquina ETA 2824. É um relógio que está usadinho, eu adquiri ele já um pouco usado, revitalizei, mandei para o meu relojoeiro para dar uma manutenção na máquina e tudo, tá com revisão, tudo direitinho. É uma ETA 2824, uma máquina linda, confiável, é o verdadeiro tanque de guerra que a gente tem aí na relojoaria mundial, né? A ETA 2824 revolucionou décadas aí. E aí assim eu digo para vocês que eu acho que ele é um relógio muito bacana, muito legal, veste muito bem, um tamanho aqui de 43 milímetros, tá? É um tamanho ideal, não é bruto, não é um relógio bruto exagerado. E tem uma pegada assim, esportiva, né, diferenciada. Eu, assim, por mais que as pessoas, né, falem um pouco, gosto é algo que não se discute, mas eu adoro esse Nixon aqui. Eu digo para vocês que é um relógio que representa bem a marca, com uma máquina suíça automática fora da curva e um relógio dentro de um valor bem em conta. Então esse relógio aqui vendeu muito, pessoal, mas muito mesmo. Em 2000 até 2005 vendeu muito, porque o Andy tentou fazer a parceria com a ETA e conseguiu trazer a máquina ETA para equipar alguns relógios Nixons, né? Hoje um relógio como esse aqui é considerado um relógio raro e difícil de se achar e colecionável, né? Apesar de que tem gente aí que diz que não, meus amigos, né? Porque ele usa uma máquina ETA 2824 e poucos saíram com essa máquina. Hoje não tem mais Nixon saindo com máquina suíça, é muito difícil, porque o custo aumentou muito e você não pode vender um relógio Nixon muito além daquilo que ele deve ser vendido, né? A Nixon não é uma marca tão renomada no mercado para você pedir 5 mil reais num relógio desse porque usa uma máquina suíça. Então eu tenho aqui um Nixon, né, automático, máquina ETA 2824, muito bom por sinal, preciso, um relógio agradável que eu gosto muito. Galera, vamos voltar aqui para encerrar o nosso vídeo. Voltando aqui, pessoal, de louco todo mundo tem um pouco, né? Meus amigos dizem isso, mas eu gosto muito do relógio. Olha aí, é uma preciosidade, eu curto muito, sem brincadeira nenhuma. Brincadeiras à parte, a gente brinca aí um pouco, fala, pô, tu vai comprar esse relógio, tudo. Eu não tenho predileção. Se eu gostar, for bonito, apresentar uma máquina bacana, principalmente automática, que eu curto muitos automáticos e mecânicos, eu compro. Eu não tenho predileção, sinceramente não tenho mesmo, tá? Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, tá? Peço a você aí, se gostou aí do review do Nixon, né? Uma história muito bacana, muito interessante. Se inscreva no canal Clássicos dos Relógios, né? Dê o like, ative o sininho, que vai ajudar muito aí para que eu possa produzir mais conteúdos, para que você possa ficar mais, como eu vou dizer para vocês, para que vocês possam conhecer mais a relojoaria mundial e muitas outras marcas que existem além da Nixon que você talvez não conheça, tá bom? Se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho, tá? E é isso aí, gente. Vamos lá. Um forte abraço, fiquem com Deus, que o Papai do Céu possa abençoar a sua família sempre e que você sempre prevaleça o amor e paz entre os seus, porque a melhor coisa do mundo é amar, é ser feliz, é ter paz na vida com aquilo que você gosta. E eu tenho paz e amor com a minha família e com meus reloginhos aí. Vocês estão escutando aí o barulho aqui no meu ambiente? Eu também coleciono relógio de parede, adoro. A relojoaria me fascina e eu sou um apaixonado por relógio. Até a próxima e vamos lá!